Graça e paz. Hoje nós vamos estar fazendo um vídeo falando um pouquinho a respeito de como nós nos tornarmos, né, um instrumento nas mãos do Senhor, uma ferramenta eficaz nas mãos do Senhor. E eu quero tomar como texto base 2 Reis, capítulo 6. Diz assim: E disseram os filhos dos profetas Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, ou seja, Eliseu disse, né? Ide. E disse, serve-te de ires com os teus servos. E disse ele, eu irei. Ou seja, os filhos dos profetas falaram para Eliseu, vamos conosco, vai conosco, você vai conosco. Ele disse, eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Na época de Eliseu, existiam umas escolas de profeta que foi inaugurada, né, na época de Samuel. Samuel foi aquele que inaugurou essas casas de profeta, e nós vemos essas casas. Depois de Samuel veio Elias, né, que cuidava, e agora Eliseu. E Eliseu, então, chega ali, né, em Jericó. Havia essas casas de profeta em Betel, em Gilgal e em Jericó. E ali, quando ele chega, eles falam assim, olha, nosso lugar onde nós vivemos nos é estreito, está pequena essa casa, está precisando de uma reforma, vamos até o Jordão, vamos tirar de lá vigas e vamos ampliar esse lugar, né? E façamos aqui um lugar para nós habitarmos. E aí, Eliseu fala assim, ide, ou seja, Eliseu aqui, ele prefigura a figura de Deus, de Jesus Cristo. Lá em Isaías 54, verso 2 e 3, fala, amplia o lugar da tua tenda, ou seja, alarga o lugar da tua tenda, fixa bem as estacas, né? Ou seja, amplia, vamos ampliar. E aí, eu quero ler esse texto, tá? Aqui Isaías 54, versículo... O 2 e o 3 fala assim, amplia o lugar da tua tenda, estendam as cortinas das tuas habitações, não impeça, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá o gentil, e fará que sejam habitadas cidades assoladas. Ou seja, Deus está dizendo assim, amplia o lugar aonde você está. Né? Talvez seja o que nós precisamos ampliar, talvez é a nossa visão, talvez é o nosso ministério, talvez seja a nossa empresa onde você trabalha, ou um negócio que você tem. Eu não sei o que é que você precisa ampliar, mas Deus está dizendo, amplia, alonga, enxerga além, tenha uma visão de águia. Né? Deus, ele quer que você enxergue além daquilo que você olha com seus olhos naturais, que você enxergue além. Esses filhos dos profetas, eles estavam incomodados, porque era estreito o lugar onde eles estavam. E aí, Eliseu não falou nada. Muitas vezes, você pensa assim, Deus está vendo. Eliseu também estava vendo. Mas quem deu a sugestão, quem falou, foi os filhos do profeta, porque eles estavam vendo a necessidade ali. Talvez Deus está vendo a sua necessidade, mas está esperando que você abra a sua boca, que você faça alguma coisa, que você coloque, né, as suas ideias para o próprio Deus. Talvez você quer uma promoção, mas você não fala para o Senhor, Deus, né, me abençoa, me dá sabedoria para lidar, me dá, abre uma porta, uma oportunidade para eu passar. Mas aí, você pensa assim, Deus está vendo, ele vai ver, ele vai fazer. Não, Deus, ele quer... quando Deus sabia que Adão tinha pecado, mesmo assim, Deus foi lá e chamou Adão. Deus não sabia que ele tinha pecado? Sabia. E ainda pergunta para Adão, onde você estava? Porque ele queria ouvir da boca de Adão. Olha, eu pequei, eu errei, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preciso de perdão. Então, Deus quer ouvir da sua boca o que você precisa, o que você necessita. E
e ouvir de você, ter relacionamento. Relacionamento é quando duas pessoas, elas conversam entre si. E muitas vezes nós não conversamos com o Pai. Nós achamos assim, Deus já sabe, fazemos aquela oração mecânica, não abrimos o nosso coração, não colocamos diante de Deus aquilo que realmente nós necessitamos e queremos. E quando eles falam assim, Eliseu fala, ide. Eles falam assim, serve-te de ires conosco. Eliseu fala, eu vou, eu irei. Ou seja, Deus nunca vai nos deixar sozinho. O Senhor sempre está conosco. Se você vai ampliar um negócio, Deus vai com você. Se você vai para uma entrevista de trabalho, Deus vai com você. Se você está fazendo um concurso, Deus está lá com você. Então, você nunca está sozinho. Não precisa temer. Se você vê o 54, Isaías 54 no 4, ele fala, você não será envergonhado. Não tem mais, você não será envergonhado. Então, se você quer ampliar, principalmente a nossa visão espiritual de um Deus, muitas vezes nós pegamos na nossa visão, Deus é tão pequenininho que nós colocamos ele dentro de uma caixa de fósforo, mas a nossa visão de Deus, ela precisa ser ampliada e ver o tamanho que Deus é, que Deus é um Deus do impossível. Tá difícil? Tá complicado? Mas Deus é o Deus que faz, é nessas horas mesmo é que Deus age. E quando chega ali, o que acontece? O machado vai, o ferro, né, ele cai dentro da água, dentro do rio. E ficou na mão dali do profeta somente o cabo. O que é um cabo, né? Um pedaço de madeira sem o ferro? Não vale nada, não é mesmo? Para o machado se tornar uma ferramenta poderosa na edificação de casas ou de templo que somos nós, né? Nós mesmos somos o templo de Deus. Para essa ferramenta, para esse machado se tornar uma ferramenta poderosa, é necessário tanto o ferro quanto o cabo. Mas o ferro caiu. E aí ele vira para Eliseu e fala assim, meu senhor, era emprestado. E Eliseu pergunta, onde caiu? Onde caiu? Aonde que você caiu? Aonde que você deixou de orar? Aonde que você se perdeu de Deus? Aonde que você parou, né, o seu ministério? Aonde que você está aí parado na sua vida, que você não tem buscado, você não tem orado, você não tem colocado a sua vida diante de Deus? Eliseu perguntou, aonde que foi? E aí o moço mostra para ele, o que ele faz ali? Ele lança um madeiro. Fala que ele lançou um madeiro e o ferro flutuou. Gente, da onde que madeira atrai ferro? Nunca. Mas aqui está prefigurando o madeiro, que é Jesus Cristo. Aquele madeiro onde Jesus Cristo ele foi pendurado para levar o quê? Aonde o sangue dele foi vertido para levar todos os nossos pecados. Nós estávamos como esse ferro aqui lá no fundo do poço, lá no fundo do rio. Nós estávamos lá imprestáveis, porque um ferro no fundo do rio e sem o cabo, ele não presta para nada. Nós estávamos assim, imprestáveis, né? Lá no fundo do poço, lá no fundo, e aí a madeira ela foi lançada. O madeiro foi lançado. Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário e nos atraiu até Ele. É isso que a palavra de Deus fala, que Jesus ele nos atrai. Então o Senhor nos atraiu até Ele. E aí o que acontece? O que acontece? Quando a madeira se junta com o ferro, e aí tem que haver o quê? O encaixe perfeito. Tem que haver um encaixe perfeito. Porque se ficar bambo, o ferro vai cair novamente. Não é mesmo? Então tem que ter um encaixe perfeito para que esse ferro se torne uma ferramenta poderosa na construção, na edificação de lares, de casa, de templos. E essa junção perfeita é nós e o Espírito Santo. Somos nós e Jesus Cristo, somos nós e o próprio Deus. Sabe? Quando nós nos encaixamos com o Senhor, nós nos tornamos uma ferramenta poderosa nas mãos dele. Quer ser um instrumento poderoso na mão de Deus? Tem um encaixe perfeito com o Espírito Santo, tem um encaixe perfeito com o Senhor. E aí você vai ver quão poderosa será essa ferramenta. E aí, olha para você ver o que fala lá em Provérbios. Eu quero ler o Provérbios 9:1, fala assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7
colunas. Ou seja, a casa, para ser edificada, ela precisa o quê? Da sabedoria. Então, um dos instrumentos, né? Uma das colunas, né? Já lavrou as suas 7 colunas. Não existe casa sem coluna, porque se a casa não tiver viga, ela vai cair. Se a casa não tiver coluna, ela vai cair. Ela vai cair. E aí, ela está falando que essas colunas é a sabedoria. Aqui em Provérbios 24, o verso 3 e o 4 fala assim: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Olha para você ver. Tudo isso aqui nós temos acesso. Para fazer o quê? Uma casa bem edificada, que somos nós mesmos. E sermos o quê? Bem-sucedido. Porque a palavra de Deus fala que com a sabedoria está riquezas e honra. Com a sabedoria está o quê? Bens duráveis. E aí ela está falando assim, a sabedoria se edifica a casa. Com o entendimento ela se estabelece. Lá em Isaías 54 fala assim, fixa bem as estacas, para a casa não cair. Fixa bem as estacas. Então, essas estacas bem fixadas é o entendimento. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Muitas vezes, tudo que nós precisamos está em Deus. Tudo que nós precisamos já está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Tudo que nós necessitamos, nós já temos. Mas nós, muitas vezes, procuramos em lugares errados, ou muitas vezes nós já temos esse entendimento, mas nós temos a preguiça de nos conectar com Deus, de ler a palavra, porque é através da palavra que vai vir o conhecimento. Aqui está falando que a sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Sabedoria é você ter conhecimento e saber praticá-lo, e saber usá-lo na hora certa. Isso é sabedoria. E aí, o que acontece? Nós podemos ter isso, nós temos acesso a isso, porque nós temos a palavra de Deus. Nós temos a sabedoria em pessoa, que é o próprio Jesus Cristo, dentro de nós. E nós temos tudo isso para quê? Para nos tornarmos ferramentas poderosas nas mãos de Deus, para experimentarmos, né, esses bens preciosos e agradáveis que tem juntamente com a sabedoria. Mas eu adquiro sabedoria como, irmã? Com a palavra. Aí Tiago fala assim, Tiago diz assim, lá em Tiago 3, versículo 17, fala assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Se você ver, aqui está falando de 7. Provérbios, né? Salomão fala de 7 colunas. E aqui Tiago, ele fala de 7. Essas 7 colunas que compõem a sabedoria. Primeiramente, ela é pura, coração limpo. Né? A palavra de Deus, que habitará no Monte Santo Senhor, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, sem ressentimento, sem mágoas, coração que perdoador, coração que não fica guardando coisas, lixos dentro de nós. Depois, ela é pacífica, ela produz paz e não confusão e não briga. Se você promove confusão, promove discórdia, fofoca, intriga, você não é pacífico. Pacífica, moderada, ou seja, domínio próprio. Eu tenho domínio próprio, né? Eu consigo dominar a minha carne. Tratável. O que é tratável? Tratável é quando Deus olha para você e vê que você é uma pessoa que pode ser moldada. Você pode ser feito um vaso novo. Você é tratável, você é modelável. Por exemplo, Jacó e Esaú. Esaú foi o primogênito, mas Jacó, ele era tratável. Deus conseguiu tratar o caráter e moldar Jacó em Israel, príncipe de Deus. Ele moldou o caráter de Jacó. Já Esaú já não era tratável. Então, nós precisamos ser tratável. Aceitar, né, o tratamento de Deus na nossa vida. Deixar Deus trabalhar em nós, ser tratável. Cheia de misericórdia e bons frutos. Aonde há misericórdia, bons frutos. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É o que o Senhor fala.
que a misericórdia triunfou sobre o juízo. Nós merecíamos a morte, mas a misericórdia de Deus foi tão grande que ele enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Então, a misericórdia é dar aquilo além do que a pessoa merece. Nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor fez. E às vezes nós não queremos ser misericordiosos com o outro, porque nós falamos, ele não merece, e nós merecíamos. Então, misericórdia é isso. A misericórdia ela vai sempre vir acompanhada de bons frutos. Sem parcialidade. Sabe o que é sem parcialidade? Sem partidarismo. Né? A igreja de Corinto, ela falava assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. Aí eles estavam tendo partidos. E a palavra de Deus não existe partidarismo. Ou nós somos do Senhor, ou nós não somos. Então, nas igrejas também não pode ter partidarismo. Eu gosto quando fulano prega, eu gosto do louvor do ciclano, eu gosto... Irmãos, é sem partidarismo. É isso que a palavra está falando, sem parcialidade. E sem hipocrisia. Porque hipocrisia é falsidade. Então, Paulo sempre fala que o amor entre vós não seja fingido. Então, sem hipocrisia. Seja verdadeiro. Seja verdadeira. É isso que está falando das colunas. Essas aqui são as colunas para você edificar a sua casa. E a ferramenta é o Espírito Santo em nós, que nos torna esse instrumento poderoso para alongar. Deus quer alongar a sua vida. Deus quer trazer, tirar, né, o que tiver estreito e alargar talvez a sua vida profissional, a sua vida sentimental, o seu casamento, alargar o seu ministério, alargar aquilo que precisa ser alargado, aquilo que precisa ser ampliado, a sua visão de mundo, a sua visão de você mesmo, a sua visão daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus pode fazer e nós muitas vezes não cremos. Então, Deus quer nos ampliar, Deus quer que nós ampliemos essa nossa mente e que nós possamos alçar voos altos. É isso que ele está dizendo. Alarga as cordas da tua tenda. Amplia o lugar aonde você está. Talvez você está num lugar de ansiedade, de preocupação, num lugar de depressão, num lugar de tristeza, num lugar de baixa autoestima, num lugar de complexos. Mas Deus está dizendo, olha, sai desse lugar, porque eu vou com você. Eu vou com você. Você que tem que enxergar que você tem a necessidade, mas Deus ele está pronto para ir com você. Deus está pronto para te abençoar e Deus está pronto para fazer o milagre. Porque quando o ferro cai, tinha que haver um milagre. Ali aconteceu o quê? Um milagre. Naquele momento, Eliseu lança o pau lá, uma madeira, e a madeira atrai ferro. Isso é milagre. E o milagre é com o Senhor. E o Senhor está pronto para fazer um milagre na sua vida, para que você amplie, para que você vá mais longe, para que você alcance, né, lugares altos, para que você tenha uma intimidade maior com o Senhor, não fique no átrio, mas chegue até o Santo dos Santos, amplie a sua visão espiritual, vá além. É isso que a palavra de Deus ela está dizendo. E quando o Senhor fala, né, lá em Mateus 7, a partir do 24 parece, quando ele fala da casa que é edificada na areia e é edificada na rocha. Então, rocha é fundamento, rocha é Jesus, Jesus é o fundamento. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, que ninguém coloque outro fundamento além daquele que já foi posto, que é Jesus. Então, Jesus é o fundamento, Jesus é a rocha. E se a sua casa estiver sobre a rocha, pode vir vento, tempestade, pode vir o que for, ela não vai cair. Mas se ela estiver sobre a areia, infelizmente, ela vai ruir. Amém? Mas espero que essa palavra, né, possa ter ido de encontro ao seu coração, à sua necessidade, e que você saia desse lugar de comodismo, de esse lugar, muitas das vezes, né, dessa zona de conforto, e busque o Senhor, né? Fala, Senhor, vamos, vai comigo, Senhor, eu quero ampliar esse lugar, eu quero ir além, eu quero dar mais de mim, eu quero ser reconhecido no meu trabalho, eu quero, não sei o que você quer, mas coloque diante de Deus. E saiba de uma coisa, o maior interessado em te abençoar é o Senhor. Porque a bênção do Senhor na sua vida glorifica o nome dele. Amém? Que o Senhor continue te abençoando.